Então, turma, nós vamos para mais um método. A gente viu a regra de Cramer, agora a gente vai para o método do escalonamento. Então, mas a gente precisa entender, né, o que seria o escalonamento. Então, sejam todos bem-vindos, né, a mais um método, a mais uma aula. Né? Então, escalonamento de sistemas lineares é um método para classificar, resolver e discutir sistemas lineares de qualquer ordem. Então, seja um sistema, esse método que a gente está trabalhando chama-se método do escalonamento. Então, ou seja, só que antes de a gente conhecer o que é o método do escalonamento, saber como calcular através dele, é preciso a gente entender o que é um sistema escalonado. Então, considerando o sistema genérico n por n, dizendo que está escalonado quando a matriz dos coeficientes tiver em cada uma de suas linhas o primeiro elemento não nulo, ou seja, diferente de zero, situado à esquerda do primeiro elemento não nulo da linha seguinte. Além disso, linhas com todos os elementos nulos devem estar abaixo uma das outras. Então, o que significa toda essa linguagem matemática? Vamos traduzir para uma linguagem mais simples, né, mais compreensível. Então, observando essas equações, né, percebe-se que cada linha considerar a primeira incógnita coeficiente não nulo está sempre à esquerda da primeira incógnita com coeficiente não nulo da linha seguinte. Então, vamos lá para essa linguagem mais simples, né, traduzir para a linguagem mais próxima. Vamos lá. Nós temos aqui um sistema já escalonado, temos dois exemplos aqui. Então, nós temos o primeiro sistema aqui, nós temos três equações, certo? Na primeira equação se apresentam três incógnitas, na segunda duas, na terceira apenas uma. O que a gente observa? O que ele quis dizer é que sempre existe um afastamento em relação à anterior, certo? E um dos elementos, né, é não nulo, um dos coeficientes é não nulo. Então, seja, se ocorreu isso, ele é escalonado. Então, você pode ver que está reduzindo. Ó. Tem três incógnitas aqui, duas e depois apenas um. Existe, como é que eu observo isso também? Existe esse afastamento. Só que a gente tem que observar que, por exemplo, nesse aqui existe x, y e z. Aqui y e z, certo? No próximo, não tem que apresentar as anteriores, por exemplo. Então, aqui já não, nessa segunda não apresentou o x, certo? E nesse outro não apresentou o y. Não poderia, por exemplo, nessa próxima aqui apresentar o x, se ele já assumiu na segunda. Então, se esse sistema está escalonado. Outro exemplo é esse sistema aqui, certo? Vamos ver se ele está escalonado, né? Então, ele, como já está dizendo a afirmação, ele é escalonado. Mas vamos observar, aqui na primeira equação temos quatro incógnitas, na segunda nós temos três, certo? Se não tiver o coeficiente, lembra que eu falei, o coeficiente vai ser zero. Então, y, z e t. Na próxima, o y sumiu, só sobrou o z e o t como incógnita. Na última, só sobrou o t. Então, você vê que vai reduzindo e como vai reduzindo, vai ocorrendo um espaço entre uma equação e outra, certo? É o que ele quis dizer nessa linguagem, né? Então, a primeira incógnita está sempre à esquerda, certo? Então, sempre existe, né, esse espaçozinho porque vai diminuindo em relação ao número de incógnitas, certo? Só que a gente, além disso, a gente pode classificar e resolver os sistemas escalonados, certo? Então, para classificar o sistema escalonado, basta observar a última linha. Mas é preciso estar atento ao seguinte, né? A última linha, no sistema de n incógnita e enésima linha, então, ou seja, esse é um aspecto mais geral, né? Se não existir, cada coeficiente ele vai ser igual a zero, ou seja, equivalência zero igual a zero, porque zero vezes x, zero. Se eu for somando tudo aqui, né? Cada coeficiente é zero multiplicado pelas incógnitas, se eu somar tudo zero com zero é zero, né? Independentemente do número de incógnitas, vai ser zero. Se o outro lado é zero, então zero é igual a zero. Então vamos lá, de uma forma bem simples. Então eu vou observar, no caso, né, a última linha para classificar os meus sistemas. Então, ou seja, se na última linha eu conseguir obter o valor, no caso o valor aqui, por exemplo, z, por exemplo, eu consigo obter o valor de z. Passo 2 dividindo, então z é igual a 2. Nesse outro caso também consigo descobrir o valor de w. Passo 5 dividindo 0, 0 dividido por 5, 0. Então, se eu consigo determinar o valor da incógnita, ele é sistema possível e determinado. Então, vou observar a última linha. Nesse outro caso aqui, se eu tenho
igualdade sem incógnitas, no primeiro caso, sistema possível determinado, eu consegui determinar o valor da incógnita porque ele tinha uma incógnita. Nesse caso aqui, ele não tem incógnitas. Mas, além de não ter incógnitas, a igualdade ela tem que ser verdadeira. Por exemplo, 0 é igual a 0. Então, um membro da equação tem que ser igual ao outro. Se isso ocorrer, o sistema é possível e indeterminado. Então, ou seja, qual a diferença? Possível determinado tem incógnitas, é possível determinar. Então, por isso, possível e determinado. No segundo, nós temos a igualdade, que é válida, ou seja, que é verdadeira, mas não temos incógnitas. Então, o sistema é possível e indeterminado. E quando não temos incógnitas e a igualdade é falsa, por exemplo, 0 é igual a 9, não, isso não é verdadeiro, é falso. Outro exemplo, 0 é igual a 2, não. Isso observando, claro, a última linha. O sistema vai ser impossível. Então, nós temos três casos. Sistema possível determinado, temos incógnitas, é possível determinar o valor da incógnita. Nos dois outros últimos casos, não temos incógnitas. A diferença é que uma sentença é verdadeira, ou seja, a igualdade é verdadeira, no sistema possível determinado, e no sistema impossível, além de não ter incógnita, a sentença é